Olá, muito bom dia. Vamos dar início à coletiva pré-jogo com o técnico Luizinho Lopes. Primeira pergunta, Cláudio Santos, Rádio Cidade. Bom dia, Luizinho. A informação que a gente gostaria de que você passasse é de como é que está o espírito para o jogo de amanhã, uma decisão contra a equipe do Concorde, e esse período que você teve de fazer um treino só. Você conseguiu colocar aquilo que você tem em mente para que eles possam colocar em prática no jogo de amanhã? Cláudio, nós tivemos aí 5, 6 dias fora aqui de Brusque, né? Foram dias bem desgastantes, comprometeu até com relação à questão de intensidade do nosso jogo, realmente foi muito desgastante, muitos jogadores sentiram bastante. Para esse jogo, né, temos a felicidade de ter ganho mais um dia, né, e foi o único dia que deu para a gente treinar. Os últimos 2 dias, desde a chegada de Concórdia, nós só recuperamos os atletas que iniciaram a partida, e hoje tive essa oportunidade de fazer esse treino aqui, né, no nosso estádio, e colocamos em prática uma proposta bem objetiva para essa partida, né? Já visto que é a terceira vez que nós vamos enfrentar o Concórdia e foi bem proveitoso. Apesar do curtíssimo tempo, o entendimento foi muito bom. Espero que reflita, sobretudo, no início da partida. Luizinho, Rafael Roncalho, Rádio CM Esportes. O que você espera da equipe do Concorde para o confronto contra o Brusque amanhã? Espera que eles saiam um pouco mais ou ficam retraídos? Rafael, não diria retraídos, né? A equipe deles se defende muito bem, eles se partem primeiro de defender para depois contra-atacar. Eu acho que é o que mais se destaca na equipe deles, né? Não é uma equipe tão propositiva, naturalmente, até dentro de casa, apesar de que com a menos no segundo tempo eles propuseram mais o jogo, né? Questões óbvias e era um jogo eliminatório, então nós tínhamos que naquele momento ali ter mais equilíbrio, né? Para não correr muito risco. Eu acredito que eles venham na mesma postura que eles vieram no último jogo, porém, né, a depender do momento da partida do placar, né, pode ser que eles precisem se expor mais, né, por se tratar de um jogo eliminatório. Mas eu acredito que venha aos moldes do Concórdia, mas obviamente que a gente tem que estar preparado para as duas situações. Né? Assim, eu penso mais com relação à questão do volume do jogo. O jogo tem 100 minutos e de acordo com a necessidade, né, alguém vai ter que se expor mais. Bom dia, Luizinho. João Vitor Roberto, do Jornal Município. Com o Ayrton voltando de lesão recente, né? Eu gostaria de saber das suas preferências nessa posição, né? Entre Alex Juan e Ayrton, como que você está vendo esses dois jogadores para dar sequência tanto no campeonato como na temporada? Sim, são dois atletas importantíssimos para a gente, com algumas características distintas. Estou para definir ainda se nós vamos iniciar com a Ayrton ou com o Alex. Inclusive, você tem basicamente atletas, alguns com estilo de jogo parecido, outros com um estilo de jogo bem distintos. No jogo passado contra o Concórdia, você fez a leitura do primeiro tempo e atuou com um time, entre aspas, um pouco mais pesado. Quando você resolveu colocar um time mais leve e para ir, no meu entendimento, para cima do Concórdia com a bola no chão, você teve a expulsão do Rodrigo. De que maneira, e em percentual, quanto prejudicou o teu trabalho e o teu pensamento para o jogo lá de Concórdia, onde, na minha opinião, poderia ter inclusive matado o jogo lá? Cláudio, assim, uma boa leitura, realmente. E não só pelas características. Primeiro também pelas características que tu falaste, né? Muito também pelos desgastes. Os jogadores que eu percebi que estavam mais desgastados, né? E aí, naturalmente, usou o termo mais pesado. Foi nós atacamos primeiro, né? E também para dar um pouco mais de leveza, aumentar a intensidade com os jogadores mais frescos. Infelizmente, com 5 minutos, o Rodrigo precisou trocar o gol pela expulsão. Lá na frente que nós vamos valorizar isso aí, conversei com o jogador, se Deus quiser, a gente conseguindo isso, a gente vai perceber que ele fez o correto naquela oportunidade. Prejudicou para a gente propor, porque, assim, Cláudio, a gente tem colocado uma equipe para frente, jogando dentro e fora de casa, e ali não era mais o momento, né? Por se tratar de um jogo eliminatório, né, o time da gente estava bastante desgastado, então foi necessário a gente se postar ali em 2 linhas de 4 e apostar num jogo mais reativo, né, para atacar os espaços. Ali era o nosso momento de precisar se defender mais do que tá se expondo, e era o que tinha para fazer naquela partida. Demonstrou um outro lado, né, de uma equipe guerreira com a menos suportar 45 minutos, uma equipe competitiva como do Concórdia, um calor daquele insuportável. Mostrou que a nossa equipe também sabe se defender. Eles tiveram 2 situações só que eu achei que agrediram a gente, um chute que resvalou no DG e uma finalização que o menino achou de fora da área, mas nós também criamos as chances de fazer o gol. Acho que com a menos a gente se defendeu muito bem. Ainda tivemos algumas estocadas ali no final do jogo, quase que a gente consegue matar o jogo com o Totti, né? Uma bela jogada do DG. Era o que nós tínhamos para fazer naquele momento, né? Agora está tudo zerado, espero que em casa agora
a gente possa colocar em prática que a gente não conseguiu colocar lá no segundo tempo. Luizinho, o que que você vê que o Brusque pode fazer de diferente do que fez lá em Concórdia no jogo de domingo e a ausência de um atleta de drible que nem o Luizinho tem na equipe do Brusque e você não tem outro atleta basicamente com a mesma característica. Num jogo como o Concórdia amanhã, o jogador como o Luizinho faz falta? A característica do Luizinho faz falta, né? Mas nós temos algumas opções, nós temos o Lucas que quando entra também dá essa condição de 1 contra 1, mas realmente assim, essa característica em grande número, né, para a gente ter várias alternativas dessa, essa característica do Concórdia de um contra 1, de mano a mano, né, de marcação individual, faz falta para que a gente possa ter transgressores, jogadores que ultrapassem, ganhando duelos, né, driblando o adversário para fazer superioridade numérica. Mas nós estamos trabalhando, pensando em dar mais mobilidade e leveza para essa equipe, para essa partida de amanhã. Luizinho, você citando o Lucas Poleto como uma dessas opções, né, com uma característica mais próxima do Luizinho, e, e considerando a importância dessas características para o jogo de volta, como que você imagina uma possível entrada dele desde o início do primeiro tempo, contando também com a concorrência de Everton Sim. Bala e Cléo Silva, que são dois jogadores que também não estão deixando a desejar? O Everton é um meio atacante, né, um jogador de muito 1 contra 1, de andar tabelando, trocando passes, né, tem uma boa finalização, tem um bom passe. O Cléo é um jogador mais de arrasto, de dar o tapa e ganhar na velocidade. Né, e o Lucas tem essa característica, se não no início, no decorrer da partida, né? Você pega um terço final ali do jogo, ainda tem muita coisa a se fazer, exatamente, pega o pessoal um pouco mais desgastado e de repente será uma alternativa plausível. Por exemplo, o Brusque veio da derrota para o CSA, para o Concórdia, mais um empate e o jogo decisivo dessa quinta-feira. Ainda não balançou o emocional e o psicológico dos jogadores, sabendo que tem o jogo de decisão e dessa vez jogando em casa à frente do torcedor? Cláudio, assim, sendo bem realista, nós tínhamos muita confiança de passar do CSA pelo nosso momento, mas enfim, a gente entende que é um adversário dificílimo, jogando dentro dos domínios deles, é um clube grande de camisa, estava dentro daquela atmosfera. No detalhe, a gente perdeu o jogo, faz parte, ficou para trás. Na Copa do Brasil, dificilmente nós tínhamos condições de ser campeões. Né, nós íamos tentar passar o máximo de fase possível. A gente precisou deixar isso para trás, não tem como mais ficar remoendo, né? A gente não pode mais ficar vivendo desse passado. O futebol, a vida do desportista é buscar o próximo até para apagar, né, uma situação que não foi favorável, que ficou para trás. Não, porque nós estamos no páreo, pegamos uma equipe difícil fora de casa, tivemos o problema de jogar com a menos, dificultou a gente igualar tete a tete ali para tentar vencer o jogo lá também. Temos um jogo importante amanhã, tá todo mundo concentrado para que a gente possa passar de fase amanhã, né? Vencer o nosso jogo, não tem porquê. A gente conquistou uma Recopa, a gente fez um baita de um jogo contra o Marília, contra o CSA, a gente não fez o nosso melhor jogo, a gente entende, são 15 partidas com uma derrota. Obviamente que esse empate lá, pela sequência de empates, né, deixa a gente um pouquinho... a gente quer muito mais vitórias do que empates e derrotas, obviamente, mas assim, dentro de um contexto, a gente tá no páreo, né? Tá pro jogo decisivo, dentro de casa, do lado do nosso torcedor. Passando esse jogo, a gente vai estar na semifinal do campeonato. Né? Imagina a gente chegando na semifinal depois de uma boa Recopa e a gente está no caminho. Né? Queira Deus que a gente possa amanhã classificar e seguir mentalmente positivo. O ambiente de trabalho é muito bom, assim, às vezes o ambiente não é bom, a gente tem que ajustar. Eu não tenho como dizer que o ambiente não é bom, né? É um ambiente de trabalho, um ambiente de tranquilidade, mas um ambiente de cobrança. Nós nos cobramos bastante depois do jogo do CSA, foi a minha primeira cobrança mais forte perante esse grupo, porque esse grupo sempre deu uma resposta muito boa, né? E nesse jogo da volta já, eles foram extremamente guerreiros, com a menos, estava um calor muito, assim, essa viagem foi muito desgastante pra gente, não tem como soar como desculpa, realmente foi. Nós viajamos literalmente o tempo todo, antevéspera e pós-jogo. Os 2 dias que era para estar se recuperando para o jogo do Concórdia, a gente viajou de madrugada depois do jogo do CSA, e aí no outro dia acordou de madrugada para viajar, para chegar às 4 horas da tarde em Concórdia. Então são seres humanos, cara. A gente foi para um jogo contra o Concórdia extremamente desgastado, estafado, e ponto final. Né? Agora, obviamente que quem está de fora, a torcida, a imprensa, todo mundo quer ver um time intenso, quer ver um time solto, quer ver, mas cara, humanamente é impossível, essa é a realidade. E quem padece somos nós, profissionais, que às vezes não tem tempo nem para contextualizar a história, para não dizer que é uma desculpa. Então, assim, passado esse desafio, desse desgaste do jogo do Concórdia, ganhando mais um dia, eu espero que amanhã a gente possa estar num dia mais solto, sabe, Cláudio? Um time mais inteiro, mais intenso, como foi no jogo do Figueirense. Estava muito preocupado com essa nossa sequência, mas graças a Deus a gente ganhou mais um dia. Luizinho, a gente sabe que o futebol é um esporte coletivo,
mas também ele é cometido às vezes por erros individuais. Alguns erros individuais acontecem por autoconfiança. A gente vê que o elenco do Brusque é um elenco muito qualificado e tem uma autoconfiança muito forte. O que você pode tentar fazer para mudar um pouco esse quesito? Bom, a nossa cobrança, assim, o que eu tenho conversado com eles, para a gente fazer um jogo propositivo, né, naturalmente o erro de passe vai acontecer, mas a nossa cobrança tem que ser em cima desse nível de concentração. Tem que ter um nível de concentração altíssimo no treino e no jogo. Quando você está mais concentrado, mais focado, naturalmente a margem de erro diminui. Né? Trabalhando essa questão de não estar displicente, de estar concentrado, tanto para ter mais assertividade de passe, como reagir pós-perda. Porque o erro naturalmente vai acontecer de equipes que se propõem a jogar construindo desde trás, né? É trabalhar em cima disso. Se a gente se propõe a fazer isso, a gente tem que errar menos, que o objetivo é a gente chegar no gol do adversário trocando passes. Mas é inevitável o erro não acontecer. E é uma linha muito tênue essa cobrança, para mim não pregar uma coisa no dia a dia e cobrar outra depois do jogo. Agora, todos os jogadores sabem, se continua tendo um erro em sequência, às vezes é preciso se trocar para colocar um jogador em nível de confiança mais alto. Né? A nossa cobrança é em cima disso, né? Para que tenha um nível de assertividade alto, a gente se cobra muito no dia a dia, para que isso vire uma coisa automática, né? Tem que ter coragem, tem que ter qualidade, tem que ter um nível de assertividade alta, mas assim, o erro fatalmente vai acontecer, né? As grandes equipes, eles erram um passo na iniciação da jogada. E a gente vai se cobrando no dia a dia, os jogadores sabem da responsabilidade de fazer esse tipo de jogo. Todo mundo achou muito bonito aquelas nossas triangulações no jogo contra o Figueirense, depois que deu certo, né? Às vezes não dá certo. A gente trocou 30 e tantos passos, colocou os caras ali na roda. É assim, eu tenho que passar muita confiança, mas os jogadores também se cobrarem muito para estar com nível de concentração alto. Requer um nível de concentração alta, sem ser uma cobrança de perder a confiança, de estar aceso, ligado, trocando passe o tempo todo, muito ligado, muito concentrado. Às vezes, quando você fica um pouquinho mais desligado, mais displicente, a bola chega, você não está numa posição de expectativa. É trabalhar em cima disso, desses comportamentos, né, para se cobrar sem perder a confiança. Na verdade, tá ligado, tá concentrado, em posição de expectativa toda hora para fazer um passe encaixado, não fazer um passe com o corpo mais desleixado, mais relaxado. É desafiador, né? Você compactar, atacar espaço, geralmente se faz com um padrão mais rápido. Agora você criar mecanismo para jogar, para trocar passe, para sair de trás, para botar a bola no chão, lá de trás triangular em cima de um atacante, trocar passe, fazer uma tabela em cima de um atacante requer coragem, mecanismo, automatização. E o que eu falo para eles é que estejam concentrados, sabe? Nível de concentração alto. Posição de expectativa para receber a bola o tempo todo. Luizinho, correndo o risco até de fazer você se repetir um pouco, mas você já falou dessa questão física e de como foi bastante complicado esse desgaste nessa sequência de CSA e Concórdia, sem nem parar em Brusque. E no final ali do treino a gente viu você conversando muito com o Jorge Castilhos, preparador físico, né? Gostaria de saber um pouquinho então como é que está essa preparação, se a partir dali ele te trouxe alguma informação nova em relação aos jogadores, né? E como manter esse time, lembrando que também, na melhor das hipóteses, já vai ter um jogo provavelmente no domingo já pelas semifinais. Sim, a conversa com o George ali é para estar fazendo o controle, né? A gente tem a ciência ao nosso favor, nós temos o nosso GPS, que é muito bom e nos dá dados. Conversando com relação à recuperação, porque ontem eles foram para a piscina, o pessoal que jogou, né? E hoje que eu tive esse contato com o George, né, pessoalmente, estava passando, relatando como os atletas estavam ontem, né? Que zeraram, assim, dessa viagem ontem, eles estavam ainda cansados, mas que esse trabalho que nós fizemos desses 2 dias foi recuperador mesmo, né? E aí eu tinha uma preocupação com esse treino de hoje, né? Eu queria fazer um tato coletivo, mas nós tínhamos que ajustar muito essa carga para não gerar um desgaste, né? Não gerar um choque. E foi favorável, o GPS deu conforme nós projetamos, né? Ele deu um feedback positivo com relação à recuperação para amanhã. Última pergunta, pelo menos de minha parte. O Concórdia perdeu somente uma partida até o momento, e a gente sabe que o campeonato catarinense não tem vantagem de 2 empates. O Brusque joga o segundo jogo em casa, mas ele não tem a vantagem do outro empate. Você acredita que o Brusque está preparado se porventura o jogo ir para os pênaltis? Tem que estar. Treinamos para isso. Na nossa rotina diária de treino, sempre tem ao final da partida uma sequência de cobranças. Treinamos, né? Preparados temos que estar, né? E vamos para o jogo. Né? A gente não consegue controlar
depois, durante, imagina antes. Mas eu confesso, Rafael, que nós estamos bem preparados, confiantes, né? Foi passado esse desgaste das viagens, assim, a nossa equipe dentro de casa é uma equipe muito difícil de ser batida também, né? Como você falou, o ano passado teve os empates, prestigiava passar de fase. Temos que estar, cara. Treinado está, não é por falta de treino que a gente não vai passar. Né? Queira Deus que a gente esteja emocionalmente bem amanhã para que a gente possa superar na partida, aconteça o que acontecer. Sabemos das dificuldades, não tem como, né? Uma equipe muito competitiva do Concórdia. Eu acho que o que o Concórdia tem de melhor é a competitividade, os jogadores não se entregam, abraçaram a ideia do treinador e vão até o final, né? Lutando para não perder o jogo, e amanhã a gente vai lutar para furar esse bloqueio aí e conseguir vencer o Concórdia. O ano passado foi um empate e 2 vitórias, né? Um empate 0-0, 1-0 e 1-0. Amanhã que a gente possa vencer esse jogo aqui, seja como for. Obviamente que a gente não quer ir para pênalti, mas se tiver que ir, a gente tem que passar também nos pênaltis. Luizinho, para encerrar a questão do jogo, que provavelmente pode ser esse Brusque tentando furar um bloqueio do Concórdia, que é difícil, né? Uma equipe que se defende muito bem. E levando em consideração também a torcida, né? O Brusque teve aí na primeira fase só a 8ª maior média de público no Campeonato Catarinense, nessa primeira fase. E a torcida vai comparecer provavelmente em maior número dessa vez, já que é mata-mata, e cobrando bastante como você falou, cobrando por aquele futebol muito apresentado, principalmente no primeiro tempo contra o Figueirense, e para furar esse bloqueio. Como que você gostaria que fosse o comportamento do torcedor, né, numa partida tão decisiva e que vai ter provavelmente mais torcedores do que nos jogos anteriores? Um clube ele se torna grande ao passo que ele tem uma grande torcida, né? Porque assim, é um contexto geral, o ambiente, a questão psicológica, essa questão de energia, isso influencia muito dentro de uma partida de futebol. Né? O nosso estádio ele é apertadinho, né? Se o torcedor realmente vier e lotar esse estádio, vai jogar uma energia muito grande para dentro de campo, né? A cada boa jogada, a cada gol, a cada quase gol, você escutar o torcedor, isso é muito importante. O torcedor ele é fundamental, ele é determinante em uma partida de futebol. A questão do ambiente, da energia, né, de virar um ambiente hostil para o adversário. A gente espera que o torcedor compre essa ideia amanhã. Vem para cá, é um jogo decisivo. Imagina o Brusque conseguindo novamente chegar nas finais do Campeonato Catarinense, o clube vai encorpando, né? E nós estamos preparados para fazer um grande jogo amanhã. Queira Deus que a gente possa apresentar um ótimo futebol para que o torcedor saia daqui feliz da vida e que vá lotando nesses jogos finais aqui do Campeonato Catarinense. Obrigado, professor. Obrigado aos colegas. Lembrando, amanhã, Brusque e Concórdia, no Augusto Bauer.